Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Hoje, 3 de 5 de 2026, 3 de maio de 2026, domingo, às 13 horas, às 12 horas e 10 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia, né? Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciar, dar no contínuo o trabalho de hoje, né? Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo, né? Hoje estamos sem o computador, que o computador é um probleminha ali, né? Mas nós vamos assim mesmo, né? Jesus Cristo não trabalhou pelo computador, não teve esse privilégio desse anúncio assim em redes sociais, né? Anunciou pessoalmente, nós também temos que enfrentar, né? Temos que, nem só com os aparelhos pode nós segurar, né? Ele ajuda, mas quando não tiver, nós temos que ir pessoalmente mesmo, né? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha de Deus, né? Então nós vamos para o período de oração e vamos orar, porque o nosso país se encontra em luta, em batalha. Os brasileiros, está tudo embaixo de cativeiro, de homem corrupto, terrorista, malfeitor, que tomou conta do Brasil. As autoridades se utilizaram de autoridade máxima para massacre, não para defesa de nosso país. Se os estrangeiros não acudir o Brasil, nós brasileiros, se tornemos debaixo deles como tapete esmagalhado, embaixo dos pés dos grandes, dos maiorais. O culpado, tudo é o dinheiro, tudo se vendido. E os Estados Unidos, ainda bem que Deus abençoe os Estados Unidos, Deus se abençoe a América. Nós que somos evangélicos, somos crentes, não podemos deixar de orar para os americanos. Não podemos deixar de orar para Israel. A palavra de Deus diz, orar para Israel para que haja paz entre seus muros. Por quê? Israel, os americanos, são os defensores do mundo inteiro. O defensor do mundo inteiro. Eles não concordam com a maldade, com a falsidade, com a ladroice, com o tráfico de drogas, com todo esse terrorismo, assassino. Eles não concordam com a maldade. São povo santo e será santo eternamente, porque aquilo que não concorda vai vencer o mundo. Se ele vai vencer o mundo, vai vencer esses homens também. Vai pôr tudo esses malfeitores embaixo dos pés dele, queira ou não queira, vai ali. Pessoas poderosas vão ter que ir tudo debaixo dos pés deles também, para ser esmagados pelos pés dele, que está escrito, farão cinza embaixo de vossos pés. Então começa desde aqui, né? Então vamos para a oração. Não podemos esquecer de orar então para os americanos, para o exército americano, que se encontra lutando por defesa da direita do Brasil e do mundo, e por todos o povo da direita, todos os patriotas, principalmente também para Jair Messias Bolsonaro, família, John Trump, família, né? E todo o exército dele, né? Então levantamos nossas mãos, oramos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, nesse momento peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santas, poderosas, ensanguentadas, que foi cravado sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de todos os patriotas que se encontram no Brasil e no estrangeiro, todo o exército de John Trump, Senhor, dos americanos, meu Deus, que levanta, Senhor, para poder acudir, Senhor, para socorrer o nosso Brasil, para recorrer, Senhor, esse povo inocente, simples, Senhor, que se encontra nas garras dos maiorais poderosos que exerceram o poder da nação, ao contrário, para oprimir a nação, para deter a nação, para lançar em cárcere privado, Senhor, as nações, matar pessoas na cadeia, no presídio, Senhor. Sim, meu Deus poderoso.
Tudo eu te peço, meu Deus, no nome santo e amado do teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Olha também, Senhor, para a família do Bolsonaro, Senhor, Bolsonaro e família, Eduardo Bolsonaro. Sim, Senhor, todos os filhos dele, meu Deus poderoso. Sim, meu Deus poderoso, a esposa dele, todos os familiares dele, Senhor, meu Deus poderoso. Coloca tuas mãos sobre a cabeça de Jair Messias Bolsonaro, teu servo, teu ungido, Senhor, e vai queimando, vai destruindo, vai carborizando, vai desalojando, vai jogando por terra, vai abalindo todo o mal, toda a enfermidade, toda a infecção que se encontra do alto da cabeça até a planta dos pés, da emídula dos ossos para fora, vai jogando tudo para fora, Senhor. Vai abanindo pelo poder do nome, da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unge todo medicamento sendo aplicado sobre o teu servo, Senhor. Unge, Senhor, o leito onde teu servo está sendo internado. Meu Deus, unge doutora, enfermeira, vem cuidar dele. Todos os assistentes ao lado dele, Senhor Jesus Cristo. Todos os familiares dele, Senhor Jesus Cristo. E todos os patriotas do Brasil e do mundo, Senhor. Que o Senhor abençoa, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor. Dê força e poder para vencer, Senhor. Porque a vitória é tua, Senhor, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno, que nós batalhamos e lutamos, esperamos a vitória, pelo poder do nome, da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus bendito, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre e para eternamente. Amém, amém. Pega na mão do seu irmão e diga, receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Prezado, eu quero fazer um vídeo bem curtinho, que hoje estamos sem fundo, né? Sem aparelho aqui de musical de fundo, né? Então vamos fazer um vídeo bem pequeno, né? Mas de todo jeito temos que fazer a leitura da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a quem nos dá força, a quem nos dá vida, a quem nos dá ânimo para vencer, né? Então abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Eu quero falar hoje sobre o novo céu e a nova terra. Está registrado no capítulo Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a seguir, está registrado assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse céu que você vê aqui, se olha para cima, viu as nuvens, e a terra que está embaixo dos seus pés, já não existia. A época, esse profeta que viu, já não existia mais, já era destruído. E o mar também já não existe. E o mar já não existe. Ele viu uma profecia além, tempo antes, depois da vida de Cristo, ele antecipou a profecia. O Espírito de Deus antecipou para ele, mostrou depois da vida de Cristo. E quem é esse homem? Aqui está escrito dele aqui, ó. E eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, aldeçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quer dizer, ele viu a cidade Nova Jerusalém de Deus, que descia do céu como uma esposa ataviada, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quer dizer, a preparada como uma esposa ataviada, com o véu na cabeça, noiva de Cristo, a preparada para ver. Quando fala atavio, é véu. Véu para as mulheres. Mulheres que querem esperar Jesus Cristo, usa a santidade, usa a doutrina de Cristo. Se não, pelo contrário, você vai cair na grande tribulação. Quando cair na grande tribulação, vai ser tarde, 1000 anos de inferno, para depois adquirir o reino de Deus, sem que pode adquirir agora, que está escrito aqui, ataviada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Que dia que viu o casamento sem véu? Casamento sem adorno, mulher mostrando as pernas, as coxas, mostrando-os, de arcinha mostrando o corpo, tudo. Que dia que viu o noivo assim? No dia de hoje pode até fazer, mas um casamento que é sem santidade, casamento tudo moderno, um com direito de separação de bem, outro sem direito de separação de bem, um do tipo, outro do outro. Então tem casamento de todo tipo aí, tem, e é para ter mesmo, segundo a Escritura diz que era para ter, casamento de macho com macho, mulher com mulher, de todo tipo,
Porque está no livro do profeta Isaías, fizeram aliança com o inferno e com a morte fizeram aliança. Fizeram concerto com o inferno e com a morte fizeram aliança. Concerto com o inferno é o pecado, a rebeldia, a maldade. E a aliança é o que eu digo, faz uma aliança, mas não diante do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo, e diz assim, seja santo, porque eu sou santo. Então ele diz isso aí, seja santo, porque ele é santo. Então, sem a santidade, não há lugar a não ser o inferno. Depois do inferno, o inferno será resgatado. O inferno é corrupcional, igual o lago de fogo e enxofre para a eternidade. Mas o inferno é resgatado depois de 1000 anos de sofrer lá. Não é bom escapar desses 1000 anos agora enquanto está em vida, agora enquanto está aqui, tempo de se preparar? É? Muitas das vezes até crente da congregação, às vezes até tem vergonha de usar o véu. Vai cantar, tem vergonha de pôr o véu. Cantar nas redes sociais, não vou pôr o véu não. Mostra quem tu é, porque Deus já mostrou quem ele é. Agora mostra tu quem tu é. Então, seja santo em toda a tua maneira de viver. Quem tem que ser testemunho de Jesus Cristo não pode se envergonhar da doutrina que prega, como o apóstolo Paulo falou, não me envergonhe do evangelho que prega, porque é o poder de Deus. Então não possamos envergonhar do poder de Deus, do ósculo santo. Não possamos se envergonhar do lava-pés. Não possamos se envergonhar de nada, temos que ensinar tudo. A igreja de Cristo, ela tem véu, as mulheres têm véu na cabeça. E tem o ósculo santo, os homens também têm o ósculo santo. E tem lava-pés também. E o batismo no rio em água corrente. Aqui no versículo 3. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve-me, porque estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E ao que vencer, ele dará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Está vendo? Ele será o teu Deus, e tu serás o filho de Deus. E diz aqui, vamos ver os que vai ficar de fora agora. Mas quanto aos tímidos, os tímidos, não é o que eu estou falando? Tem vergonha do evangelho? Tem timidez de pregar o evangelho? Prega o evangelho pela metade, tem o ósculo santo, mas nunca fala do ósculo santo. Tem lava-pés, mas nunca ela fala do lava-pés. Lava-pés só dentro da igreja. O ósculo santo é só dentro da igreja, então não é evangelho. Então um édito político, né? É um édito de costume, é evangelho de costume, não um édito, um evangelho de lei. O evangelho de lei cerimonial é um édito de costume, de tradição. Às vezes não tem a doutrina, siga a doutrina, mas não tem a doutrina, tem a tradição da doutrina, porque a doutrina mesmo ele não prega. Eu prego o evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro, a quem tem ouvido para ouvir, ouça, e quem não tem, deixe de ouvir, mas que será pregado, porque o evangelho não é meu, é de Cristo, é de Jesus Cristo. E eu trabalho para ele e quero ir chegar aonde ele está. Para chegar aonde ele está, tem que seguir a pisada dele, tem que falar o que ele falou, o que ele mandou falar, senão não chega lá. Aqui os que vão ficar de fora aqui. Mas quanto aos tímidos, esse aí que eu falei, né, que tem vergonha do evangelho, ao incrédulo, tem crente incrédulo, tem muito crente incrédulo, que não recebe bênção do Senhor, porque não sabe, não quer celebrar a fé.
não quer exercer a fé, não quer receber a fé, a oração da fé, ele negou a oração da fé, também negou a Jesus Cristo. Pode ser um crente, pode ser um padre, pode ser quem for. Eu posso orar para você, meu irmão? A gente tem que receber de todo grado, de muito bom coração, porque falou orar. Ele não ofereceu feitiçaria, macumbaria, mentira, ofereceu oração. Oração começa com chave de ouro, é Jesus Cristo que opera. E aos abomináveis e aos homicídios, está vendo aqui, abominável, homicídio, e ao fornicário, casar homem com homem não é fornicação não, né? Não é não, pode ser, né? Não é fornicação não. Então ficar de fora fornicário, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que esta é a segunda morte. Está vendo? Será lançado no lago de fogo e enxofre, que esta é a segunda morte. Quando fala fornicário, o casamento de homem com homem, mulher com mulher, é fornicação. Fornicação, que o homem não foi feito para ser usado, para ser utilizado como mulher, e nem mulher feita para ser utilizado como homem. Porque isso já foi feito, foi Deus quem fez, e ele não faz coisas erradas. Errado quem faz é o diabo, faz o homem virar a cabeça, perder a vergonha, e faz a mulher também virar a cabeça e perder a vergonha. E pegar o caminho errado, o caminho do inferno, por falsos costumes de maldição, por ter mais prazer na carne, na maldição, que na obediência de Deus. Aqui no livro de... Abra a tua Santa Escritura comigo no livro de Santo Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16 a 20. Santo Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16 a 20. Vamos ver o que está escrito. Sobre o novo céu e a nova terra, sobre a mudança que Deus vai fazer, o renovo. O verdadeiro renovo é esse. Não é o renovo que faz, não é colocar o véu na cabeça, como tem um renovo que usa, é revelado pelo profeta Moisés, usa o véu na cabeça, mas por baixo do véu está o brinco, e a boca cheia de batão. É o renovo da Jezebel. O renovo da Jezebel, do diabo. Mas o renovo de Cristo é esse que está aqui, ó, que eu vou ler para vocês agora. O verdadeiro renovo, preste bem atenção, ó. Santo Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16 em seguida. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito do Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante de meus olhos. Porque eis que eu crio nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Mas vós folgarei e exaltarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Está vendo? Muita gente diz por aí, eu já escutei pessoas falando, fulano não tem pecado mais, porque está bem velhinho. Quem que diz que idade apaga pecado? Rapaz, que apaga pecado é o sangue de Cristo. O que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Idade não apaga o pecado. Idade
e rebeldia, continua rebelde. Se for 100 anos de rebeldia, 100 anos de pecado. O pecado só é liberto depois que a pessoa se confessa os pecados, depois que se arrepende dos pecados, depois que aceita Jesus Cristo, que se entra em comunhão com Ele, os pecados serão jogados no mar, esquecido. Após o batismo, recebendo o arrependimento correto, será apagado todos os nossos pecados, mas pelo contrário, pode ter 100, 200, 300 anos, 1000 anos, o pecado não tem o que apaga o pecado. Não existe, pecado é eterno. Por isto, se você for prestar bem atenção e analisar a ciência de Deus, a nossa ciência, que é tirada de dentro da Escritura, não é tirada dessas universidades federal, não. É de dentro da universidade celestial. Você vai descobrir que o sol trabalha, a lua trabalha, a estrela trabalha, o vento trabalha, a água trabalha, as pedras trabalham. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, se estes se calares, as próprias pedras clamarão, porque a pedra trabalha. Se você procurar para um engenheiro, se a laje, depois de pronta o edifício, ela trabalha, pergunta para o engenheiro para você ver. Se a pedra não trabalha, o engenheiro vai falar, não, a laje realmente ela trabalha conforme o aquecimento do dia. Todos os materiais, madeira trabalha, tudo trabalha. Então por isso, meu prezado, os nossos pecados são vivos. E se você não apagar, não matar ele pelo sangue de Cristo, ele continua vivo testemunhando contra você. Existe uma classe que diz que é ateu, por aí, dizendo, Deus não existe, Deus não existe. Tudo foi formado pela obra da natureza, a natureza que formou. Que natureza formou? Se a natureza ela é o mesmo Deus, nada do que tem feito se fez sozinho, Deus fez tudo. Se você quiser ser ateu, manda costurar a tua boca para não comer, porque quem fez a comida foi Deus. Quem fez produzir foi Deus. Para você não beber a água, porque a água quem fez foi Deus. Está escrito aqui que chegará o dia que o mar não existe. Costura o nariz para não receber o oxigênio também, mas trancar seu nariz. Tranca o nariz, não respira oxigênio, é de Deus. Você está usando coisa do teu inimigo, você é inimigo de Deus, não usa as coisas dele. Você é ladrão das coisas de Deus, rapaz, corrupto. Rouba toda a graça de Deus e diz que Deus não existe. Chama o diabo para dormir com você toda noite, para ver se você dorme. Se ele deixa você dormir. Se você dorme, meu prezado, por mais ruim que você tem, o que você é porque um anjo está te protegendo, porque Deus ainda tem um projeto, tem um plano na tua vida, de mudar a tua vida, de resplandecer o sol da justiça sobre ti, e ainda esclarecer, dar a luz ao teu entendimento, e você vê pelo olho da verdade, pelo olho da mente, a grande verdade de Deus, porque a mente tem que ter olho também. O homem, a mulher, não pode ser cego espiritual eternamente. Se for cego também, ele vai para o inferno e do inferno para o lago de fogo e enxofre, porque ele nunca viu as coisas de Deus. Deus fez tudo por ele e ele nunca agradeceu nada. Aquelas pessoas que quando está caído no chão, você estende a mão para levantar ele, dar um benefício a ele, ele arranca numa arma e te acomete numa arma. Assim é o homem mau. Por isso que o Senhor Jesus falou, raça de serpente, raça de víbora. João Batista e Jesus Cristo falou, porque o ser humano é muito mau. Então, meu prezado, são estes os meus ensinos. Espero que sirva de entendimento, de despertamento para todo mundo, todos chegar até Jesus Cristo, né? Eu quero deixar uma saudação, primeiramente para Israel, aí na Palestina, para os Estados Unidos, para Itália, Espanha, Suíça,
para a América, né, os americanos que estão batalhando pela direita de nosso país, para chegar à direita de Jesus Cristo, à direita de Deus, porque a direita da justiça é a direita de Cristo. A direita, quer dizer, da esquerda do mal, ela é ao lado do Satanás, está no livro de Salmo 109, que o salmista falou, coloca Satanás à direita do ímpio. Então o ímpio ganhou um presente, ganhou um Satanás à direita dele. Então, meu prezado, quero deixar uma bênção para todos. Também para a África do Sul e do Norte, para todo o continente da África, todo o país da África, para Portugal, para Itália, Espanha, Suíça, França. Também para o Egito, para a Síria, Michele, China, Indonésia e Paquistão, os países que ainda não conhecem a Deus, mas que Deus possa estender a sua mão e dar graça e entendimento à mente deles, para que eles possam entender que o Evangelho nunca fez o mal, toda a vida só faz o bem. Jesus Cristo e os profetas nunca fizeram mal, toda a vida só fizeram benefício, só desejaram o bem para ele, para que ele possa entender e receber com agrado o Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo fazer grande obra no meio deles, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém, Senhor.